Então vamos lá, Atos 16, a partir do 1. Nós vamos ler do 1 ao 8, mais ou menos. Paulo foi primeiramente à cidade de Derbe e depois foi para Listra. Na cidade de Listra morava um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia cristã, mas seu pai era um grego. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem dele. Então Paulo, querendo levar ele consigo na viagem, o circuncidou, por causa dos judeus que moravam naqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Depois, indo de cidade em cidade, eles entregaram aos cristãos as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos líderes da igreja em Jerusalém a serem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e crescia em número a cada dia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor possa falar conosco através da Tua Palavra e através do orador. Nos abençoe, Pai amado, que não seja a boca do orador, mas que seja a própria boca de Deus. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui, gente, nessa parte do capítulo 16, nós vamos lembrar que no final do capítulo 15, no final do capítulo 15, o apóstolo Paulo ele vai se separar do seu parceiro de viagem, Barnabé. Vocês lembram disso? Paulo e Barnabé vão se separar e o motivo da separação é João Marcos. O apóstolo Paulo, me parece, está meio aborrecido com João Marcos, porque na primeira viagem missionária, João Marcos ele pulou fora do barco. João Marcos ele não continuou com eles. E isso foi um grande problema. Um grande problema. E o apóstolo Paulo não gostou. Ele não gostou, e aí ele fala com o Barnabé, eu não quero levar. É interessante aqui que tem um pastor muito relevante, o nome dele é Hernandes Dias Lopes. Ele coloca o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele estava preocupado em como a pessoa poderia ajudar a igreja, ou o evangelho. E o Barnabé estava pensando no contrário, como o evangelho podia ajudar uma pessoa. Então eles tinham visões diferentes. Aí o que Barnabé faz? Já que João Marcos ele precisa ser trabalhado, então eu vou trabalhar o João Marcos. E aí ele leva o João Marcos para Chipre. E o apóstolo Paulo vai visitar as igrejas. E é interessante o seguinte, que um dos motivos que o apóstolo Paulo vai visitar as igrejas, eu não sei se vocês lembram, mas lá no capítulo 15, alguns judeus começam a ir nas igrejas e dizem que eles têm que seguir a lei de Moisés, que eles têm que circuncidar e etc. Aí nesse caso, o mais interessante disso tudo, o que é? É que depois da resposta, o apóstolo Paulo ele tem a preocupação de levar isso tudo para as outras igrejas. Para quê? Para que esses judeus, eles não vão, para eles não irem lá nessas igrejas e chegar lá, criar problema. Vocês estão entendendo? Porque isso vai acontecer depois. Uma das cartas do apóstolo Paulo é a carta aos Efésios. E lá na carta aos Efésios ele vai falar que eles estavam ouvindo esses judeus que estavam lá levando essas outras preocupações que não eram as preocupações do Evangelho. Então até aqui todo mundo entendeu, né? Que o apóstolo Paulo ele vai encontrar Timóteo. Timóteo ele vai ser um garoto que ele vai ter bom testemunho, tá? Ele vai ter bom testemunho. E esse testemunho é algo interessante. Por quê? Porque na nossa igreja, e quando eu falo nossa igreja, eu não falo nossa denominação, eu falo a igreja de Jesus. As pessoas precisam ter bom testemunho, né? Porque as pessoas, elas não olham para a palavra que você prega, ela olha para a vida que você vive. Então, não adianta nada. Vamos dar um exemplo aqui. Os vizinhos tudo ouviu gritando com a minha esposa, xingando ela, aí chega no domingo, bota um terno, entra dentro do carro e vai para a igreja. Não é verdade? Os vizinhos não vão dar crédito a essa palavra que eu fui pregar. Gente, Jesus está voltando, se arrependam. Por quê? Porque eles ficam ouvindo, esse cara vai falar de Jesus para mim, esse cara xinga a mulher dele todo dia, né? Esse cara bate no filho dele de forma exagerada, repreende de forma exagerada. Então o que vai acontecer? O Timóteo, ele vai ser um discípulo
que ele vai ser bem visto, ó. Vou ler, ó. Então, número 2. Todos os irmãos que moravam lá em Listra, em Icônio, falavam bem dele, ou seja, tanto na cidade que ele morava, como na cidade vizinha, ele era famoso. Então você imagina só, as outras igrejas diziam assim, não, pô, esse cara é uma benção. Vocês estão entendendo? Não era só a igreja dele que dizia que ele era uma benção. A outra igreja da outra cidade também dizia que ele era uma benção. E aí o apóstolo Paulo vai fazer uma coisa interessante. Olha que doideira. No capítulo 15, o apóstolo Paulo vai brigar porque ele não quer a circuncisão, não é verdade? E no capítulo 16 ele vai e circuncida o garoto. Bate um negócio desse? Não bate. Mas por que o apóstolo Paulo manda circuncidar ele? Porque ele sabia que o garoto era filho de mãe judia. E não sei se vocês lembram que o apóstolo Paulo, toda vez que ele chegava numa cidade, aonde é que ele ia primeiro? Quem lembra? Onde é que ele ia primeiro? Pai do Senhor, Pai do Senhor. Vai chegar. Ei, gente, como é que era aquele... Quem lembra aí, gente? Ninguém lembra? Na sinagoga. Então, toda vez que o apóstolo Paulo chegava numa cidade, ele ia primeiro à sinagoga. Aí lá na sinagoga ele pregava, e aí aqueles judeus que se convertiam, o que eles faziam? Eles iam e montavam uma igreja numa casa. Vocês estão entendendo? E aí, por que o apóstolo Paulo manda circuncidar Timóteo? Porque Timóteo era filho de mãe grega. De mãe judia. E se ele não fosse circuncidado, isso poderia trazer problemas. Como é que esse garoto é um judeu e não é circuncidado? Então, para que o evangelho, olha só que interessante, para que o evangelho não tivesse impedimento, o apóstolo Paulo vai e circuncida Timóteo. Existem muitas coisas que hoje acontecem na igreja que muitos pastores têm uma visão completamente diferente, a maioria deles, mas eles aceitam, sabe por quê? Porque senão vira impedimento ao evangelho. Vou te dar um exemplo. Por que a maioria das igrejas não proíbe a bebida? Sendo que a bebida não é pecado na Bíblia. Porque o povo exagera. Aí o povo exagera, vira impedimento para o evangelho. Entendeu? Vira impedimento. Então o cara fala assim, pô, vou servir esse Deus aí. Olha lá, fulano. Porque o que acontece quando a pessoa bebe? Só. O que acontece quando a pessoa bebe? Acho que já está com a bateria fraca. Ela dirige de forma irresponsável, sim ou não? Sim. Muitas das vezes fica agressivo, sim, perde reflexo, vira uma pessoa chata, não é verdade? Então, não é? Fica uma pessoa perigosa. Então, em vez dos pastores chegarem e aconselharem as pessoas a beber moderadamente, o que ele faz? Já proíbe de uma vez. Por que ele proíbe? Porque isso pode virar um impedimento ao evangelho. Então o apóstolo Paulo está circuncidando aqui ao Timóteo por conta disso. Então a gente tem que entender o porquê das coisas. Porque muitas vezes a gente julga sem entender. Poxa, o apóstolo Paulo foi contraditório, não é verdade? Num versículo ele é contra, né, dona Regina? Aí no outro ele é a favor. Fica contraditório. Para quem pensou que não é conhecedor também da palavra, né? Fica difícil entender. Fica, com certeza. Então a gente precisa explicar essas coisas. A gente precisa mostrar para as pessoas que quando o apóstolo Paulo está fazendo isso, ele está olhando para um bem maior. Por exemplo, esse tipo de roupa. Por que eu fiz esse tipo de roupa? Porque é um tipo de roupa aceito pela sociedade. Se você for crente e não usar esse tipo de roupa, você não atinge as pessoas. Apesar que eu gosto de andar social, mas eu poderia pregar aqui de bata, podia usar um outro estilo, mas isso, infelizmente, causa impedimento do evangelho. O pessoal fala, esse pastor é meio sem vergonha. Não é verdade? Por quê? Porque você não está com a roupa. Por exemplo, você podia pregar de bermuda, não poderia? Qual a diferença de pregar de bermuda e pregar de calça? Mas vira impedimento. O cara fala assim, mas o pastor aí, sei lá, tem muita unção não. Não é verdade? Pastor lá do Paraguai. Esse pastor aí não é muito forte não. Então assim, a gente tem essas coisas que infelizmente, como eu disse a vocês, se você for estudar a palavra, estudar a teologia, você vai ver que não tem problema nenhum. O Antônio chega lá depois do almoço, tomar um chopinho, tomar um vinho, mas o que acontece? Por que tem a proibição?
Porque as pessoas não sabem usar sabedoria. Aí, para virar impedimento ao Evangelho, é melhor que não tenha. Não é verdade? Então, a gente tem que aprender que muitas coisas que tem na Bíblia tem todo um contexto por trás. Hoje, nós estamos estudando um livro, que ele é um livro chamado de livro histórico. Por que ele é histórico? Porque ele não vai trabalhar a doutrina propriamente dita. Ele vai trabalhar a história da igreja no primeiro século. Ó, vou ler a partir do 6 de novo. Ó. Então, eles atravessaram a região da Frígia e da Galácia, porque foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar as boas notícias na província da Ásia. E quando chegaram perto do distrito de Mísia, eles tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os deixou. Olha que doideira. Você já imaginou o Espírito de Deus te impedir de fazer a obra de Deus? É por isso que a gente tem que orar, sempre orar. Porque a gente tem que entender o seguinte, muitas das vezes, fazer a obra de Deus da maneira que Deus não quer, é possível. A Bíblia está mostrando aqui que é possível você fazer a obra de Deus sem ser mandado por Deus. E o próprio apóstolo Paulo estava fazendo isso. Então, vou te dar um exemplo. É pecado você fazer algo porque você viu? Não. Nós temos o apóstolo Paulo fazendo. Mas o Espírito Santo, naquele momento, não era interessante para ele deixar o apóstolo Paulo fazer aquilo. Não era interessante para ele. Então, o que o Espírito Santo faz? Não, Paulo, você não vai por aí, porque eu preciso que você vá para cá. O apóstolo Paulo estava indo para a Ásia. E o Espírito Santo precisava que o apóstolo Paulo fosse para a Europa. E ali vai começar a pregação do Evangelho na Europa. Então, olha que interessante. Muitas das vezes, as pessoas, elas plantam igrejas, e muitas das vezes essas igrejas não dão certo. Por que essas igrejas são plantadas e não dão certo? Porque essas pessoas estão plantando pela força do próprio braço. Está entendendo? Tem muita pessoa que fala assim, nossa, o fulano abriu a igreja ali, ficou 1 ano, 2, fechou. Eu tenho uma colega de trabalho que ela falou comigo que ela estava numa igreja, o pastor dela começou a plantar a igreja, e passou um tempo, o pastor fechou. Falou, irmãos, vocês vão para cada um do seu lugar aí, eu não estou dando conta da igreja, do meu trabalho, porque me parece que ele abriu a igreja para poder largar o trampo. Ou seja, a igreja vai me sustentar e eu vou poder deixar o meu trabalho. Só que, eu não sei, mas talvez ele tenha feito a coisa certa com a ideia errada. E por conta disso, a igreja fechou. Por quê? Porque não foi na direção do Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo não tinha para ele aquele projeto. Mas já que ele pegou o boi pelo chifre, né, que ele continuasse, mas ele não estava dando conta. Então hoje, a gente tem que entender também as motivações que nos levam a servir a Deus. E quando eu falo servir a Deus, gente, não é vir para a igreja não. Porque você pode vir para a igreja porque você está doente, quer uma cura, você pode vir para a igreja, você só não pode ficar por esse motivo. Né? Você vai ficar por quê? Porque você entendeu o Evangelho, você entendeu a palavra, você quer amar a Deus, você quer amar o próximo, aí a gente fica na igreja. Mas não tem pecado nenhum você vir à igreja por necessidade. Agora, quando a gente entende a palavra e a gente vai trabalhar para Deus, qual que é a coisa mais importante disso tudo? É a gente ter a consciência de que nós estamos na direção do Espírito Santo. E quando nós estamos na direção do Espírito Santo, as coisas vão fluir. Vamos continuar a leitura, ó. E quando chegaram perto do distrito de Mísia, já foi, né? 8. Por isso atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da cidade da Macedônia em pé, implorando a ele, dizendo, venha para a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve a visão, imediatamente nos preparamos para partir para a Macedônia. Olha que interessante. O evangelista Lucas, me parece, e parece a maioria dos teólogos, que nesse momento ele está participando dessa viagem.
Porque tem momento que Lucas escreve como se ele ouvisse a história do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e escrito ali de acordo com o testemunho deles. Mas nessa hora, me parece que o Lucas está junto, porque ele diz nós. Então ele disse aqui, ó. Depois que Paulo teve a visão, imediatamente nos preparamos. Então ele se coloca junto. Para partir para a Macedônia, pois tínhamos certeza de que Deus nos tinha chamado para pregar as boas notícias a eles. E aí olha que interessante. Eles vão para uma cidade, gente, que é uma cidade importantíssima. A cidade de Filipos. Por quê? A cidade de Filipos ela era uma cidade que fazia um intercâmbio comercial entre a Ásia e a Europa. Então o apóstolo Paulo, olha que doideira, mesmo sendo direcionado pelo próprio Espírito Santo, ele trabalha com a razão humana. Porque o Espírito Santo fala, ó, vai. Mas o que ele faz? Ele vai com a estratégia. Qual que é o lugar que ele procura para poder plantar a igreja? Uma cidade comercial. E Filipos, além de ser uma cidade comercial, ela era uma colônia romana. O que era a diferença de ser colônia romana? É que ali eles se vestiam como romanos, eles falavam a língua romana, as roupas, o tipo de governo, era tudo voltado para Roma. Era uma cidade onde os oficiais romanos que aposentavam devido ao seu trabalho, eles iam para lá para descansar, para viver a sua vida. Então era uma cidade muito desenvolvida mesmo, era uma cidade top. E ela foi fundada pelo pai do Alexandre o Grande. Era uma grande cidade. Então o apóstolo Paulo olha e fala, eu vou plantar a igreja ali. Porque dali eu vou para a Ásia e daqui eu vou para a Europa. E é interessante que no meio do caminho, o apóstolo Paulo vai encontrar com 3 pessoas diferentes. Deixa eu ver se vai dar tempo de ler. É porque se der tempo de ler, eu só narro ela. Partindo de Troade, 11, navegamos diretamente para Somotrácia. E no dia seguinte fomos para Neápolis. E dali fomos a Filipos, que é a principal cidade daquele distrito da Macedônia e uma das colônias romanas. Nós ficamos ali vários dias. No sábado saímos para fora da cidade e fomos à beira do rio, onde pensávamos ser um lugar onde as pessoas se reuniam para orar. E sentamos e começamos a conversar com com as mulheres que estavam reunidas ali. Uma das mulheres que nos ouvia era uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de tecido fino de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela já adorava a Deus, o Senhor, abriu o coração dela para entender e receber o que Paulo dizia. E depois que ela e as pessoas da sua família foram batizadas, ela nos implorou dizendo, se vocês acham que eu sou fiel ao Senhor, venham e se hospedem na minha casa. E assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Eu vou narrar porque não vai dar tempo. Gente, essa mulher aqui, ela era uma mulher rica. Ela era rica. E, normalmente, precisavam ter 10 judeus para se abrir uma sinagoga. Como não se tinham esses 10 judeus, provavelmente, para abrir a sinagoga lá, o que eles faziam? Eles se juntavam no local para poder falar de Deus. E, provavelmente, era um local onde as mulheres se reuniam e oravam. O apóstolo Paulo, sabendo daquilo, ou seja, ele deve ter chegado na cidade, procurou alguns judeus, descobriu, tem um local que o pessoal ora ali. E aí ele vai para esse lugar e ele começa a conversar com as mulheres. Olha que interessante, né? Mulheres de oração lá na antiguidade. Então estavam lá as mulheres orando e tal, e aí o apóstolo Paulo começa a conversar com elas. Vocês sabiam que esse Deus aí que vocês oram, ele se encarnou? Esse Messias prometido, ele veio, e ele morreu lá em Jerusalém, seu nome era Jesus. Aí eu imagino essa aqui, Lídia, dando glória a Deus, nossa, que bênção! E agora, como é que funciona? Então, se você crer nele, será salvo tu e a tua casa. Imagina, a promessa do apóstolo Paulo para ela. Aí ela vai crer. A Bíblia fala aqui, foi batizada a família dela toda. E após ser batizada, ela fala assim, se você acha que eu sou digna
deixa eu patrocinar a sua viagem missionária, ou seja, deixa eu bancar os seus custos, dorme na minha casa, come da minha comida. Olha como é que essa mulher, a visão que ela tem. Há quanto tempo eu espero esse Deus? E agora ele veio. Deixa eu fazer alguma coisa por ele, já que ele fez alguma coisa por mim. Se eu sou digno, olha o que ela fala para ele, se eu sou digno, dorme na minha casa. Eu imagino que deveria ser uma grande casa. E ali começa a igreja. Aí o apóstolo Paulo está andando por um lugar. Aí tem uma moça que adivinhava tudo. E ela dava dinheiro para os seus senhores. Ela era uma mulher que adivinhava. Imagine só, você tem uma pessoa que fala para você assim, ó, compra tal ação que vai valorizar. Sai desse grupo de ações que vai cair. Imagine só, você tem uma pessoa, joga nesse número da Mega Sena que você vai vencer. Imagine que você tem uma pessoa que sabe tudo que vai acontecer. Essa menina tinha um espírito de adivinhação. E aí, o apóstolo Paulo passava e a mulher falava, olha os homens de Deus passando. Aí ele voltava, olha os homens de Deus voltando. Aí aquela mulher ficava mexendo com eles. E aí o que o apóstolo Paulo falou? Em nome de Jesus, sai dela. A mulher ficou limpa. Só que essa mulher era pobre. E pelo que parece, essa mulher se converte. Aí você tem uma igreja que tem um rico e tem um pobre. Uma pessoa que é da Ásia e essa que provavelmente é grega. Essa menina provavelmente é grega. A Lídia provavelmente era da Ásia. Olha que interessante. E aí o apóstolo Paulo ele vai ficar numa situação muito desconfortável. Por quê? Esses homens ricos, o que eles vão fazer? Eles vão mandar prender a Paulo. E aí Paulo, ele é preso, escoteado, arrepiado, joga o Paulo. Aí Paulo está lá na prisão. Se é nos nossos dias, o que acontece? Nossa, Deus leva esse homem aí, ó, não é ungido nada, eu estou falando. Olha lá, ó, está preso. Se fosse homem de Deus tinha livrado ele, não é verdade? Ninguém ia dizer, olha lá que Deus quem está preso. Só que lá na prisão, o que o apóstolo Paulo faz? Começa a cantar salmo. Olha que interessante. Nós, quando passamos dificuldade na vida, nós murmuramos. O que é murmurar? É reclamar. Mas o apóstolo Paulo não reclama. O que ele faz? Ele dá glória a Deus na cadeia. O apóstolo Paulo dá glória a Deus na cadeia. Ele começa a cantar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Aí começa a cantar, de repente, meu filho, começa terremoto. Ó, desce uma pastinha dele agora. Terremoto, meu irmão. Cadê? E aí eu imagino que o apóstolo Paulo, quando foi preso, eu imagino os presos lá no lugar, dizendo assim, ei, mano, o que você arrumou? Rapaz, eu vim aqui pregar o Deus verdadeiro. Eu imagino o apóstolo Paulo convertendo os presos, pregando para os presos. Eu imagino o apóstolo Paulo cantando, e aí quando a cadeia quebra, o carcereiro, ele vai tirar a vida. Porque ele pensa, meu irmão, esses caras vão fugir, eu vou morrer. Antes de eu morrer, eu vou me matar, porque vai ser humilhante para minha família, né? Eu ser julgado, etc, etc. Ele vai se matar. O apóstolo Paulo fala assim, não, espera aí, está todo mundo aqui. Eu imagino o apóstolo Paulo com autoridade para falar para os presos, assim, por favor, ninguém saia. E as pessoas obedecerem. Você imagina um preso. Normalmente um preso é um criminoso. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Imagina um preso e falar assim, pô, eu não vou sair. Para ele falar que ele não ia sair, é porque o apóstolo Paulo falou com tanta graça que aqueles homens entenderam que eles não poderiam sair. O apóstolo Paulo, não faz nada não, filho. Todo mundo está aqui. E aí aquele carcereiro, ele vê que o Deus de Paulo era o Deus verdadeiro. E aí ele pergunta para o apóstolo Paulo, o que eu faço? Aí o apóstolo Paulo fala a mesma coisa talvez que ele falou para Lídia. Isso para Lídia, eu estou aqui conjecturando, ele não fala para ela, mas com o carcereiro ele fala, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pronto, é uma igreja agora que recebeu um homem da classe média, porque ele era um soldado romano, provavelmente, o carcereiro ele era romano, e ali você tem uma pessoa rica, uma pessoa da classe média, uma pessoa pobre. Um asiático, um grego e um romano. Olha que igreja plural de Jesus. Não é verdade? Olha como que Jesus ele não faz acepção de pessoas.
Né? Para Jesus não tem diferença se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é asiático. O que Jesus tem para nós todos, é o amor incondicional. Só que esse amor incondicional, ele tem uma condição. Qual que é a condição? Você e eu temos que crer. Porque o que o apóstolo Paulo vai falar para o homem? Creia e será salvo tu e a tua casa. Quer dizer que o camarada teve que fazer um monte de coisa para poder ser salvo? Não. O que ele fez para ser salvo? Quem creu. Amém, gente?